Outro dia eu assisti um vídeo em que um filósofo dizia sobre a arrogância que ele encontra nas pessoas quando as pessoas dizem: Olha, na minha opinião, tal coisa assim, 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 assim. E ele estava dizendo que hoje, nessa pós-modernidade que a gente vive, é quase impossível você ter a sua opinião. Geralmente, quando você dá opinião sobre alguma coisa, quase sempre essa opinião já é de alguém e você só está reproduzindo-a. Você, em algum momento, ouviu, foi estimulado a ter essa ideia e você se apropria como se ela fosse sua, mas já foi pensado em algum momento por alguém e isso foi chegando até você, às vezes de modo sutil, às vezes de modo tácito, que você nem sequer percebeu, mas isso incorporou a você e você absorveu como verdade e não é a sua opinião. Bom, há 3 dias atrás eu estava assistindo a um filme, inclusive um filme muito ruim. Gente, eu tô tendo muita dificuldade de assistir a filmes e séries, porque o filme, em média, são no mínimo 1 hora e meia da sua vida. E as histórias são muito bobas, são muito clichês, são muito imbecis, idiotas, os diálogos são pobres. É, tá cada vez mais difícil. Nossa, tem um cara com a serra elétrica aqui, sei lá, com aquela coisa de cortar. Maquita, com a maquita de cortar piso. Tá fazendo um barulho, mas enfim, vamos tentar gravar. Os diálogos são cada vez mais pobres, as ideias construídas. Esse filme mesmo falava de um casal que foi para o meio de uma floresta acampar. E lá o rapaz ia pedi-la em casamento. Ela descobre uma lama verde que é do outro planeta, que assume a identidade das pessoas. Enfim, um besterol a mais. Minha gente, e aí o que acontece? O que me chamou a atenção foi que nesse filme, né? Quando o rapaz pede a moça em casamento e ela recusa, né? E aí fica um climão entre eles e tudo. Aí ela vai dar explicação sobre por conta o porquê da sua recusa. E aí ela usa o seguinte texto, dizendo assim: um dia você vai mudar e o seu novo eu lá na frente pode me amar ou não. E tudo pode acabar. Então, vamos deixar as coisas acontecerem como estão. Vamos deixar que elas aconteçam gradativamente. Não vamos nos prender ao casamento, porque as pessoas mudam. E quando a gente mudar e a gente achar que não deve ficar mais junto, a gente não fica junto. Enquanto a gente achar que a gente deve ficar junto, a gente fica junto. E aí eu dei pausa na hora e fui conversar com minha esposa sobre esse relativismo humano, da onde isso veio. Isso não brotou do nada. Isso não é uma ideia da personagem, nem sequer é uma ideia do autor que escreveu o roteiro do personagem para ser dito. Isso é uma ideia com mais ou menos uns 400 séculos de ideia. Mas, só para a gente ter uma contextualização, nós tínhamos uma civilização ocidental, né, fundamentada na fé cristã, né, na fé em Jesus Cristo, porque quem construiu a civilização ocidental foi a Igreja Católica, né? E foi daí que vem o nosso direito, o direito à propriedade, a nossa fé, o modo como nós tratamos o outro, os direitos humanos, a separação entre Estado e sociedade, aonde a gente começou a pensar sobre família, sobre ética, sobre moral, sobre todas essas coisas. E há uma máxima no mundo cristão que está em Romanos 11:32, se não me engano, que diz assim: dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. E essa máxima que o apóstolo Paulo cunhou na carta aos Romanos quer dizer que Deus é o centro de tudo, que não há nada, absolutamente nada, fora de Deus. Tudo depende de Deus para poder existir. E na filosofia cristã, a gente aprende na teologia que Deus não existe, que todas as coisas existem em Deus, porque tudo que existe
é criado por alguma coisa ou por alguém, como Deus. Ninguém o criou, então Deus é. Ou seja, ele ontem foi, hoje é, amanhã será, ou seja, eternamente. E as coisas que existem, existem a partir de algum momento. Então as coisas que existem não são eternas. Deus, por ser eterno, ele não existe, ele é. Então, dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Então, Deus é o fundamento principal aonde todas as coisas existem e coexistem, onde tudo converge, é onde tudo está sustentado. E assim deve ser interiorizado para a vida do homem. É por isso que a chuva cai do céu, que a neve cai, é por isso que o sol nasce todos os dias, se põe, que tem dia, que tem noite, porque tudo isso está sustentado em Deus. E assim a humanidade, durante milênios, acreditou, né, e fundamentou a nossa civilização ocidental, em que todas as coisas deveriam estar fundamentadas em Deus. Até surgir esse rapazinho aqui, ó. Tá vendo? Comprei até 3 livros dele para entender um pouco mais o pensamento dele. Um rapazinho chamado Nietzsche. E aí o Nietzsche escreveu, lá no final do século XVI, se não me engano, alguns livros e ele escreveu que Deus está morto. E a partir do momento que ele escreve que Deus está morto, e ele estava dizendo o seguinte: está morto tudo que sustenta o mundo, né? Então está morto a ética, porque a ética, o que é a ética? É aquilo que define o que é certo e o que é errado. Está morto a moral. O que é a moral? É aquilo que nós praticamos ou deixamos de praticar, aceitamos ou deixamos de praticar, de acordo com o local, de acordo com o tempo, de acordo com o costume, de acordo com a cultura, enfim, está morto tudo isso, está morto, além disso, os princípios, os valores, porque tudo isso estava fundamentado em quem? Em Deus. Todo esse conjunto, essa estrutura de moral, toda essa estrutura ética, toda essa estrutura de fé, de modelo de vida estruturante, civilizacional que nós tínhamos, está fundamentado em Deus. Então, a partir do momento que Deus morreu, tudo morreu. E aí, quando Deus está morto e parte da civilização europeia daquela época compra essa ideia e vai comprando, né, geração após geração, essa ideia de que Deus está morto, a pergunta que eu te faço é: em que ou em quem você vai estruturar a sua moral, ou que você vai estruturar a sua ética, seus princípios e seus valores? Não é? Depois disso, a gente tem pessoas como Immanuel Kant, que começa com um humanismo, onde o homem passa a ser o centro das coisas, e isso vai incidir no iluminismo, depois no relativismo. A gente vai ter um cara como Foucault, que vai dizer que tudo é relativo, que não existe absolutamente nada absoluto como verdade, inclusive o homem e a mulher. Você não pode, se você relativiza tudo, você não pode, então, olhar para um homem e dizer, você é um homem. É relativo. Se ele quiser ser homem, ele é homem, se não, ele é mulher. Você olha para a mulher, ninguém nasce mulher, se torna mulher, né? Como diz Simone de Beauvoir. Acho que é isso que se diz, Beauvoir. Enfim, e aí todo esse relativismo filosófico, fazendo uma desconstrução da fé cristã, dessa máxima, desse axioma de Paulo, que diz nele, por ele e para ele são todas as coisas, foi uma ideia construída que foi evoluindo ao longo dos séculos e chegou até os dias de hoje. E nos dias de hoje a gente vê como propaganda ou como ideologia dentro de um filme simples como aquele que eu assisti, bem idiotinha na verdade, bem fraquinho, mas uma ideia ali dentro de que as pessoas mudam. E as pessoas mudando, o eu do futuro pode ou não querer continuar junto com a sua cônjuge, né, com sua esposa. Então, por isso, ela é contra o casamento. Mas veja só que ideia estapafúrdia, idiota, mesquinha, humana, não é? Bom, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, já indo para o fim desse vídeo, sobre isso. Olha, o homem não é o centro da vida. Né? Apesar da vida ser humana, por que o homem não é o centro da vida? A começar, o homem não decide se ele vai nascer, o homem não decide se ele vai chegar à adolescência, se ele vai chegar à juventude.
O homem não decide nada sobre a sua vida, não decide o nome que ele vai ter, os pais que ele terá, ele decide seu próprio nome, né? Seu sobrenome, ele não decide. Ele não decide se ele vai ter doença, se ele vai ser sadio, se ele vai chegar à velhice, se ele vai ter os olhos azuis, verde, se ele vai ter cabelo, se o cabelo dele vai cair, quando vai cair, se, sei lá, se ele vai casar, assim, se o casamento dele vai durar para sempre, o homem não decide até quando ele vai viver. Então, de fato, apesar de você viver a sua vida, essa vida não é sua. Você praticamente tem pouquíssimas decisões sobre a sua vida. Quando você amanheceu no dia de hoje, você não sabia exatamente tudo o que ia acontecer até o final do dia. As coisas foram acontecendo e foram te surpreendendo ao decorrer do dia. Por quê? Porque a vida não é sua, a vida é de Deus. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, para a gente fechar o pensamento desse vídeo, tá? Quando você se casa, você não está somente fazendo um compromisso com o seu cônjuge, com sua cônjuge. Você faz um compromisso com Deus. O que Deus uniu não separa o homem, não é? Deixará o homem, né, e a mulher, pai e mãe, e vão se juntar numa só carne. O que Deus uniu não separa o homem. Então, o casamento é um compromisso que você faz diante de Deus. Compromisso de fidelidade, de amor, de companheirismo, de estar junto, de fidelidade, compromisso de que estaremos juntos até que a morte separe. Então, como homem, eu sei que eu vou mudar, mas princípios e valores que estão fundamentados em Deus são imutáveis. Por isso a gente nunca deve, por mais que mude, mentir, roubar, bater nas pessoas, fazer o mal, ser vingativo, ser uma pessoa, sei lá, rancorosa, sei lá, ser assassino, sanguinário, ser maldoso, ser invejoso, porque são princípios e valores que norteiam a nossa vida eterno. Desde quando o primeiro homem pisou nessa terra, esses princípios e valores foram colocados dentro do homem para que ele pudesse viver de forma digna, reta, honesta, de forma pacificada, para que isso pudesse trazer paz, tanto para ele mesmo, como na sua convivência para com o outro. Então, o homem muda? Sim, mas princípios e valores que são eternos, porque vêm de um ser eterno, vêm de Deus, jamais podem mudar. Então, por mais que eu mude, eu devo ser fiel à minha esposa. Eu devo ser fiel ao meu casamento. Eu devo ser honesto, eu devo ser verdadeiro. Eu devo ser probo, eu devo ser um cumpridor da promessa que eu fiz aos pais dela, que eu fiz aos meus pais, que eu fiz a ela e que principalmente eu fiz a Deus. Então esse relativismo moral, esse relativismo de princípio, essa humanização, né, da vida, tem até um nome que esqueci o nome, ah, não vou me lembrar, tem um nome, na teologia tem um nome técnico para isso, quando você coloca o homem no centro, antropocentrismo, esse é o nome técnico. Esse antropocentrismo de colocar o homem no centro de tudo e que o homem deve, conforme os seus valores, vontades, seus desejos, alterar tudo, abandonar todos os seus princípios, seus valores, sua moral e sua ética. Essa é uma coisa que vai levar você para uma vida distante de Deus e, portanto, para uma vida muito infeliz. E isso, pensamentos relativistas como esse, é que tem piorado a nossa sociedade, tem levado a gente para esse fracasso, esse declínio moral, intelectual, emocional, que a gente tem assistido todos os dias da janela da nossa casa, na televisão, no rádio, na telinha do nosso computador, porque as pessoas abandonaram Deus como centro da sua vida para viverem para si mesmo. E aí a gente cabe um monte de coisa, como por exemplo, a ideia estapafúrdia do amor próprio. Não existe isso, gente. Isso é um tema para um outro vídeo. O amor é para o outro, para o próximo. Jesus nos ensinou, ame a si mesmo. Jesus nos disse, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. O amor é para sair de dentro de você para uma outra pessoa. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Espero que vocês tenham entendido esse relativismo moral e que você não caia nisso e que Deus te proteja. E
Um beijo no seu coração, obrigado por ficar até aqui.